Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da RL System. Meu nome é Rafael Silva e nessa videoaula a gente vai estar dando sequência na parte de criações de variáveis. Bom, pessoal, a gente chegou numa etapa bastante importante do nosso curso, que é entender o que são variáveis. Como eu disse anteriormente, em um primeiro momento vocês podem achar estranho variáveis e até mesmo achar estranho de quando eu vou utilizar isso na programação. Por que eu tenho que usar isso na programação? E eu respondo o seguinte: não se preocupem muito quando vocês vão ter que usar. Vocês vão observar que a cada aula, conforme o nível que a gente for avançando, e a lógica que você vai começar a utilizar, então você vai começar a ter um raciocínio mais interessante quanto a isso e vai começar a entender de por que a gente precisa de variáveis. Tá? A gente aprendeu então na última videoaula que as variáveis têm tipos de dados, esses tipos de dados, e é importante que você decore esses nomes técnicos que eu passo para vocês, que isso é muito usado até mesmo para você vir a pesquisar depois no Google, por exemplo, qualquer dúvida que você possa ter na programação. Então, os tipos de dados que eu tenho dentro do Pascal é a string, entre outros tipos. Tá? Lembram que eu mostrei também o tipo inteiro. O que é o tipo inteiro, pessoal? É só números inteiros. Significa que eu posso criar uma variável inteira e escrever RL System? Não, porque RL System é uma string, ele não vai aceitar que você coloque um texto dentro de um inteiro. Inteiro é só números, por exemplo, 100, 200, 1 milhão, 10 mil e assim por diante. Tá? Olha só uma coisa interessante. Por que eu vou criar, então, uma variável inteira e não uma string? Porque se eu pensar, olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou declarar uma variável chamada número, tá? Do tipo string, ok? Lembram que quando eu declaro uma variável, eu preciso declarar a variável dentro do var, certo? E dentro do begin, eu vou dizer qual é o valor da variável. Então, aqui eu vou dizer que número recebe, ó, dois pontos igual é receber, ou seja, eu estou dizendo que ele é. Lembram que quando uma variável é string, eu coloco aspas. Dentro da aspa, eu vou colocar, por exemplo, 100 no final de cada comando no Pascal, ponto e vírgula. Vai funcionar esse código? Vai. Ué, mas 100 não é um inteiro? É. E por que eu estou colocando 100 na variável número se a variável número é uma string? Lembra que eu disse, string aceita qualquer coisa, certo? Então vai funcionar. Ó. Se eu compilar aqui, vai funcionar. Funcionou, certo? Só que, olha só, tá aí. Só o que acontece? Por que então existe a variável inteira? Vamos pensar o seguinte, dentro da programação, se eu colocar que a variável é do tipo string e nela colocar só número, funciona? Funciona. Só que vamos dizer assim, é feio. É errado eu fazer isso, porque ela só é número. Então eu não vou botar string. Porque se eu botar string, eu vou usar mais memória do computador. Porque a string vai usar mais recursos do computador. Então não faz sentido. Mas não precisa se preocupar muito com essa questão de usar muito memória ou não agora. O real motivo de eu não usar string no número, mesmo eu podendo, é o seguinte. Imagine que eu queira somar dentro da programação, eu quero somar 100 mais 10. A programação é inteligente, o computador é inteligente, ele tem que me dar esse resultado, certo? Como é que eu vou fazer aqui, por exemplo, ó, 100 mais 10? Aí eu vou dar um whiteln lá embaixo, ó, em número, olha só. Olha o que ele vai mostrar. 100 mais 10.
Mas eu não quero que ele mostre 100 mais 10, eu quero que ele mostre o resultado de 100 mais 10. Então, aí que tá. Eu não posso usar a variável como string. Por quê? Porque a string é texto, daí a programação vai achar que o mais é um texto. Certo? A programação não vai saber, o programa não vai saber, o Pascal não vai saber, o computador não vai saber que o mais é, na verdade, para me somar. Tá? Então eu não posso usar string. Eu tenho que dizer que é do tipo inteiro, que é o integer. Certo? Pronto. Só isso, Rafael? Só deixar enter? Exatamente. Só que lembrem, eu só coloco aspas simples na hora de atribuir na variável se ela é string. Número é string? Não, ó, número é inteiro, que é o integer. Então, eu tiro. Pronto. O que ele vai mostrar agora aqui no whiteln? Porque se eu não tiver o whiteln, ele vai só rodar esses comandos, não vai mostrar o valor de número. Se vocês acham que ele vai exibir aqui no whiteln 100 mais 10, tá errado. Ele vai exibir o resultado de 100 mais 10, que é 110. Que a nossa variável é inteira. É uma integer, variável integer. Olha que bacana, 110. Então, eu criei uma variável do tipo integer e mostrou 100 mais 10. Ok, pessoal? Aí, olha só o que eu vou fazer. Para a gente não se confundir, eu vou lá, eu vou aqui e declarar 3 variáveis, tá? Olha só. Eu quero saber a data em que uma pessoa nasceu. Então, olha só, eu vou criar 3 variáveis. A primeira vai ser idade. Idade é inteiro, pessoal? Exatamente. Então, ninguém tem 10 anos e meio. A gente usa o termo 10 anos, ou 11 anos, ou 12 anos. Então, é a variável ano atual, do tipo inteiro, que é o integer. Lembrando, nunca posso escrever uma variável assim com espaço. Ó. Vai dar erro. Ou eu escrevo junto, que vai ficar feio. Ó, não dá para entender que é ano atual. Ou eu coloco um underline, também conhecido como underscore. Tá? Aí fica legal, ó, ano atual, aí eu posso. Lembrando que uma variável, pessoal, vou até anotar aqui, ó, variável nunca pode começar com número. Variável nunca pode ter espaço. Variável sempre precisa ter um tipo de dado. Exemplo, string, integer e etc. Vejam que eu estou botando esse barra, pessoal, porque é um comentário. Porque se eu tirar a barra, ele vai achar que é um comando e vai dar erro, tá? Eu estou anotando isso para vocês que é bastante importante. Depois de declarar a variável, devemos atribuir um valor a ela, sempre dentro do begin, como a gente fez aqui, ó. Atribuímos um valor para nome, atribuímos um valor para estado, atribuímos um valor para país, para número e assim por diante, tá, pessoal? E vou criar uma outra variável que vai ser o resultado. Pessoal, o que a gente fez aqui, ó? Além da gente criar uma variável integer, a gente fez aqui uma operação aritmética. Por que uma operação aritmética? Porque a gente usou o mais. Dentro do Pascal, vou comentar aqui para vocês também, operações aritméticas no Pascal. Como é que eu faço? Se eu quiser o mais, que significa que eu quero somar. Se eu usar o sinal, o traço, que é o menos, eu quero diminuir. Se eu usar o asterisco, eu quero multiplicar. Tá, pessoal? Aqui eu só estou explicando para vocês anotarem. Se eu quero dividir,
não é o barra. Não no primeiro momento. A gente vai entender primeiro que é o div. O div divide, tá? Certo? Olha que a gente usou aqui o mais. O que o mais faz? Soma. Por isso que deu 110. Agora vamos raciocinar. Eu criei 3 variáveis, porque uma eu vou ter a idade do cara, da pessoa, que eu quero descobrir qual é o ano que ele nasceu. Aí eu pego o ano que a gente está, certo? Então vamos fazer uma conta aqui. Se a pessoa tem 13 anos, tá? Então eu não preciso, não é o nosso programa que vai fazer isso, é a lógica que a gente vai usar. Se a idade da pessoa é 13 anos, isso aqui é um rabisco que eu estou fazendo, e o nosso ano atual é 2013, como é que eu faço essa conta? É só pegar o ano atual e fazer menos a idade, que aí eu vou ter o quê? O ano que ele nasceu, seria 2000, certo? Então, olha só o que eu vou fazer aqui nas variáveis. Ó. Isso aqui foi só um rascunho, para a gente entender a lógica que a gente pode usar. Então, vocês têm que raciocinar. Por isso que é importante você ter aquele conhecimento básico de matemática da escola, aquela coisa básica mesmo. Isso aqui vocês aprenderam na terceira, no 4º ano lá, né? Bem do início. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Idade. Isso aqui é uma variável, certo? Idade é uma variável. Recebe, vamos supor que a pessoa tenha 30 anos. E definir idade 30. Aí, o ano que a gente está é 2013. Então, eu disse que a variável, a ano atual, é 2013. Porque eu tenho as variáveis aqui. Ó. Certo? E a variável resultado, o que vai ter dentro dela? Uma operação aritmética. Qual é a operação? O ano atual, que é o ano que a gente está, que na verdade está valendo 2013. Menos. Por que menos? Porque para mim saber o ano que ele nasceu, eu preciso diminuir a idade dele menos o ano que a gente está. Né? Então, ano atual menos idade. Certo? Como é que eu mostro o resultado na tela? Porque se eu observar aqui, a idade é 30, o ano atual é 2013. Então, que vai ter dentro dessa variável resultado? O ano atual menos a idade. Então, ele vai pegar o valor da idade, que é 30, e vai colocar aqui dentro. Vai substituir pela variável idade, porque está na variável idade. Vai pegar o ano atual, que é 2013, vai colocar aqui, vai diminuir. Então, 2013 menos 30. Ah, mas eu posso fazer direto, Rafael, 2013 menos 30, em vez de botar as variáveis? Posso. Só que aí daqui a pouco eu não sei o que é 2013 e não sei o que é 30. Se eu deixar como estava, eu sei que eu estou diminuindo o ano menos a idade. Ó. Fica muito mais simples. Lá embaixo, pessoal, depois que eu estou exibindo o número, olha o que eu vou colocar lá. Resultado. Direto, porque aí ele já vai me exibir o resultado disso aqui. Então, se o cara tem 30 anos e a gente está em 2013, ele nasceu em 1983. Ó, tá aqui. Certo? Então, a gente acabou de aprender um pouquinho de um outro tipo de variável, que é o integer, e as operações aritméticas. A gente aprendeu a somar, a diminuir. Certo? Então, quero que depois, como exercício, vocês façam o seguinte. Vocês vão criar 2 variáveis. Vamos chamar ela. Vamos chamar ela aqui. Ó, variável horas, aula, e uma outra variável mês, aula, certo? E uma variável resultado, aula. Se vocês vão fazer uma espécie de conta, de operação aritmética aqui, evidentemente que elas têm que ser do tipo inteiro, tá? Não esqueçam disso.
O que eu quero que vocês façam, pessoal? Vamos supor o seguinte. Um aluno, ele faz curso de inglês, certo? E ele tem 4 aulas por mês. Então, vocês sabem qual é o valor dessa variável lá que vocês vão atribuir. Ele faz 4 aulas por mês. Cada aula tem 2 horas. Certo? O que eu quero qual é a operação aritmética que eu quero que vocês façam? Eu quero que a resultado aula tenha a seguinte operação. Quantas horas o aluno estuda inglês por mês? Muito simples, eu acabei de dar as respostas para vocês. Não esqueçam que 2 horas por aula e ele faz no máximo 4 aulas por mês. Qual é o operador aritmético que vocês vão usar para saber aqui? Esse cara aqui, ó, o asterisco para multiplicar. Tá? E aí, usando o ITLN, vocês irão mostrar o resultado da variável resultado aula. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tentem fazer esse exercício. Não assistam agora a próxima videoaula, porque na próxima videoaula tem o resultado. Vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer esse exercício. Mas eu quero que vocês tentem fazer primeiro, conseguindo ou não, depois assistem essa aula, essa próxima aula, que eu vou estar mostrando o resultado e está dando sequência no nosso curso de lógica. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.